Mano, eu vou ser sincero, eu não faço a menor ideia de como começar esse vídeo sem ser com a introdução normal que a gente já tá acostumado a ter. Porque, cara, tá tendo um conflito na minha cabeça sobre o porquê que eu não consigo fazer. Muito provavelmente por causa desse ter sido um final ruim pra Attack on Titan. Mas ao mesmo tempo foi um final que eu gostei. Eu não vou mentir, foi um final que eu gostei. Foi ruim? Foi péssimo, mas eu gostei. E também porque, assim, eu imagino que seja uma coisa que eu já vi muitas pessoas falando. Não, aparentemente é um bem normal que eu ainda não aceitei que esse anime, que foi um dos animes responsáveis por me apresentar os animes, né? Foi, na verdade, já tinha sido apresentado os animes, e Attack on Titan foi um dos primeiros animes que eu assisti. E que eu ainda não aceitei que esse no caso o mangá, é que esse mangá acabou. Que bom que lá pra 2022 vai ter a continuação da quarta temporada, né? Então ainda vai ter bastante tempo pra gente aproveitar esse Attack on Titan antes dele acabar de vez. Mas então, seguinte. Hoje a gente vai falar sobre a análise, né, do último capítulo de Attack on Titan, capítulo 139. Então é isso, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e passa o servidor do Discord, vai estar aqui na descrição, obviamente, né, não tinha nenhum outro lugar pra eu botar. E bora lá pro vídeo. Beleza, o capítulo começa diferente do que foi o final do capítulo anterior. O capítulo começa com Eren e o Armin sentados na calçada antes da destruição da muralha acontecer, no passado, né, conversando sobre uma coisa que aconteceria no futuro. No caso pra gente já aconteceu, que foram esses últimos eventos do final de Attack on Titan. Cara, já é aí que começa a merda toda. Porque o Eren fala que ele fez tudo aquilo só pelo bem do Armin e da Mikasa. Se você não leu os últimos capítulos de Attack on Titan, pra começar você nem devia estar aqui porque é spoiler. Mas se mesmo assim você não liga, se você for que nem eu, né, e não liga pra spoiler, é o seguinte, o Eren, ele só matou 80% da humanidade. Dentre esses 80%, vários personagens queridos, tanto pelos próprios personagens de Attack on Titan, quanto pela gente. E foi tudo pelo Armin e pela Mikasa. Mas tipo, matar 80% da humanidade por dois carinhas que ninguém faz a mínima ideia de que existem, eu acho que não foi uma lógica muito boa. Mas tá, terminando dessa explicação do Eren, o Eren chama o Armin pra dar um rolê no espaço-tempo, né? E ele vai viajando pra vários lugares diferentes, em várias vários pontos do tempo diferentes, pra falar a verdade, né? E se ele vai num vulcão, os pontos que o Armin sempre quis ver. Eles vão naquele vulcão, no deserto, no mar. E aí que o Eren decide contar a história da fundadora Ymir pro Armin, né? Assim, eu não vou contar aqui porque eu imagino que vocês já saibam. E beleza, né? Até o próprio mangá pula a explicação, porque a gente já sabe. E aí uma coisa que eu não tinha parado pra pensar, pra falar a verdade, até o próprio Eren falar sobre isso no mangá. Que é que, mesmo depois de tudo que o Karl Fritz fez, a Ymir Fritz ainda obedecia. Tudo que o Karl Fritz mandava e era leal a ele. E tipo, o Karl Fritz torturou a Ymir, cortou a própria língua da Ymir. Mas por algum motivo a Ymir continuava sendo leal ao Karl Fritz. E eu nunca parei pra pensar o porquê. Eu nunca percebi que ela era assim. Mas mesmo pra quem percebeu, o Eren ele explica o porquê. Que era porque a Ymir amava o Karl Fritz. E logo em seguida o Eren fala que quando a Ymir morreu assim... E logo em seguida o Eren fala que quando a Ymir morreu... Que ela não morreu, a consciência dela foi para o mundo dos caminhos, a dimensão dos caminhos. E ela ficou 2000 anos lá, a história que todo mundo já sabe. E ela ficou por 2000 anos vagando naquele lugar, procurando alguém que libertasse ela da maldição do amor. É como o Eren fala no mangá. Mas o Eren fala que depois de 2000 anos, a Ymir conseguiu achar alguém que libertasse ela dessa maldição do amor. E esse alguém era a Mikasa. Por quê? Eu não sei. Mas o nosso querido Eren, ele explica o porquê. E meus amigos e minhas amigas também, abram alas. Apenas abram alas para a melhor explicação de toda a história, talvez. O Eren explica que o motivo da Mikasa ter libertado a Ymir da maldição foi... Só Ymir sabe. Cara, na moral, é que nem já tem gente falando. O Isayama só foi tacando coisa pra tudo quanto é lado no mangá, e na hora de ligar os pontos ele não conseguiu fazer nada. E foi aí que se criou esse só Ymir sabe. Mas beleza, é melhor a gente continuar. Mas é melhor a gente continuar a ignorar essa explicação. Até porque a gente pode até acabar não aguentando e morrendo de tanta sabedoria que esse ser possui. Então bora continuar
pra próxima parte. Também o Eren explica aqui uma coisa que na verdade eu já tava meio que imaginando o que ia acontecer, pra falar a verdade. E quando toda essa história do capítulo começou, eu comecei a achar mais ainda. Que o Eren já sabia que tudo isso ia acontecer. Que todo mundo ia morrer, que o Eren ia virar o vilão da história. O Eren já sabia desde a terceira temporada, quando ele tocou a mão da história. Lá quando... eu nem lembro o que estava acontecendo, pra falar a verdade. Mas ele tocou a mão da história. E que por incrível que pareça, só ele tocar a mão da história foi uma das coisas mais importantes para o desenvolver da história de Shingeki no Kyojin. Porque o Eren, ele tem os poderes do Titã Fundador. O próprio Eren fala que pro Titã Fundador não existe presente, passado e futuro. Tudo acontece ao mesmo tempo, inclusive as memórias. Mas o Eren, ele não tinha acesso a tudo isso, porque o Titã Fundador só podia ser usado com sangue real, coisa que o Eren não tinha, mas a história tinha. Então, beleza, o Eren já sabia de tudo que iria acontecer. O problema agora era só fazer tudo acontecer. Mas a minha interpretação é que aquilo são lá as coisas que poderiam acontecer, não que realmente iam acontecer. E agora o Eren só precisava fazer com que tudo acontecesse. Mexer em coisas que ele teria que mexer e coisas que ele teria que ter mexido. Ou seja, viagem no tempo. E é isso. O Eren, ele mexe os palitos pra que tudo ocorra como deveria acontecer. E cara, teve uma cena que aconteceu uma coisa aí que eu imagino que não sou eu, como muita gente aqui tinha desistido de saber o significado. Mas que o Eren conta o que era. Bom, lá nos primeiros episódios da quarta temporada de Attack on Titan, tá tendo aquele arco do flashback da destruição da muralha, só que dessa vez no ponto de vista do Reiner e do pessoal de Marley. E mostra que depois que o Bertholdt, né, que era o Titã Colossal, dá a bicuda na muralha, chega aquela Titã sorridente, a Titandina, e chega por trás dele. Mas o problema é que a Titandina só ignora o Bertholdt e segue reto pra mãe do Eren. E muita gente aqui, eu já vi muita gente fazendo um resumo de Attack on Titan e dizendo que já tinha desistido de ter uma explicação pra essa cena. E a gente teve. É que o Eren, como eu já tava explicando, ele mexeu os palitos para que tudo acontecesse do jeito que tinha que acontecer. Porque o Eren fazendo isso que aconteceu, pois ele ganhava uma vantagem imensa. E bom, boa parte da ajuda que o pessoal teve pra matar o Eren e tal, boa parte de quem ajudou isso foi o Armin. Mas o Armin só conseguiu ajudar porque ele tinha o Titã Colossal. Ou seja, se a Titandina comesse o Bertholdt ali, já era Titã Colossal. Ia ficar com a Dina, e a Dina que ia ter o Titã Colossal, não o Armin. Então, pra começar, o Eren já tinha que tirar a Titandina do caminho do Bertholdt. E ele levou a Titandina pra própria mãe dele e matou a mãe dele. E assim ele criou essa rivalidade com os titãs. E só por causa disso que tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Então é como eu digo, em Shingeki no Kyojin tudo se encaixa. E beleza, uma cena que não importa muito, que é o Eren fazendo cosplay de gado. Mas aí o que realmente importa é a cena logo em seguida. Cara, sabe a parte do Sol e Mist sabe? Eu falei que o Eren foi extremamente sábio ao falar aquelas palavras. Mas aquilo não foi nada comparado ao que o Eren vai dizer agora. O Eren fala que mais outro dos motivos dele ter matado 80% da população mundial foi para estabelecer um equilíbrio. Então, seguinte, se você não tá entendendo o que eu tô falando, espera. Daqui a pouco ele vai voltar para esse assunto. Mas a única coisa que você tem que fazer agora é esperar que você vai entender o que é que eu tô falando. Aí, claro, de tanta sabedoria do Eren, né? Acaba que ele contagia quem tá perto dele. E o Armin, ele acabou contagiando essa doença da sabedoria extrema. E o Armin, ele agradece ao Eren. Agradece por ter se tornado o demônio por ele a Mikasa. Se você não conseguiu entender o que ele falou, eu vou traduzir. O Armin fala: Eren, obrigado por ter matado 80% da população, ter feito nossos amigos queridos como Sasha e Randy se sacrificarem só pra nos salvar. Muitas pessoas inocentes, 99% das pessoas que morreram eram inocentes. E elas morrem sem saber nada, todo mundo sendo pisoteado e torturado. Mas ainda assim, eu agradeço por você ter feito isso apenas por eu e Mikasa, seres humanos que ninguém na face da Terra faz a menor ideia de que existem. Mas aí beleza, o Eren, ele fala que já tá chegando a hora dele, porque meio que, assim, o Titã Fundador, ele consegue ir lá pro mundo dos caminhos, e o Eren e o Armin estavam no mundo dos caminhos, né?
E quando o Eren e o Armin voltassem pro mundo real, o Eren teria morrido por causa da Mikasa que decapitou ele. O Eren começa a dizer adeus pro Armin e ele fala tal que o Armin é o único que pode salvar a humanidade, sendo que a Mikasa já tinha cortado a cabeça do Eren há vários capítulos atrás. E aí o Armin volta pro mundo real e a gente descobre que tudo isso se passou enquanto o Armin e a Anne estavam naquele barco. E detalhe, quando tudo isso acaba, um pombo aparece voando. Guarde bem esse pombo. E falando em pombo, quem aparece lá é o Falcon, com aquela mistura de titã mandíbula com o titã bestial dele. E o titã do Falcon ele começa a se desintegrar. E por que isso acontece? Porque o Eren conseguiu quebrar a maldição do titã baiano e ele aniquilou todos os titãs. Então, tipo assim, todo mundo que foi transformado em titã por aquela lesma no capítulo passado, que por sinal, cadê aquela maldita lesma? Ela só desapareceu do capítulo e ninguém faz a mínima ideia de onde ela esteja. Eu quero muito que sei lá, pelo menos o Isaiah me explique por quê, né? Porque ela não era titã, então ele não apagou. Mas enfim, todo mundo que tinha sido transformado em titã por aquela lesma começa a voltar a ser humano. A Gabi, infelizmente. E todo o pessoal que foi transformado em titã. E beleza, o pessoal começa a chorar porque o Eren foi falar com cada um deles. Cara, na moral, velho, é como eu tava dizendo, né? Vou nem enrolar muito nisso, mas eu vou dizer. O cara matou 80% da população. E o pessoal fica chorando porque o Eren morreu. Cara, na moral, Shingeki, dá pra fazer um final um pouquinho melhor, não, velho? Mas beleza, agora aparece a Mikasa se aproximando do Armin com a cabeça do Eren nos braços. Os dois começam a chorar e a Mikasa vai lá pra não sei onde. Aí tem a cena, né? Todo mundo se abraçando, família se reencontrando. A Gabi metendo um golpe de karatê no Falco. E uma cena muito bonita também, cara. Foi o Levi sentado ali. E quando ele olha pra frente, tá os fantasmas da tropa de exploração. Todo o pessoal que morreu. Menos a Sasha que tá ali. A Sasha tá em um canto especial com o Connie e o Jin. Mas o resto tá com o Levi, o Erwin, a Randy, aqueles figurantes que eu gostava, mas que morreram na primeira temporada. Ele só fica olhando pro Levi, e o Levi, eu acho que pela primeira vez, eu nem lembro se já aconteceu outra cena igual assim, mas pela primeira vez o Levi faz aquele gesto de Shinzo Sasageyo, e a câmera vai meio que se distanciando. E a última coisa que aparece com os fantasmas da tropa de exploração se desintegrando é a capa de um deles com o símbolo da tropa de exploração. Na moral, nessa cena, eu vou ser sincero, eu não aguentei não. Caiu um cisco no meu olho nessa cena. Por coincidência, logo nessa cena, vários ciscos caíram nos meus olhos. E eu comecei a lacrimejar por causa dos ciscos. E por causa dessa cena daí. Mas aí chega lá o exército marleiano pros eldianos. E de certa forma, ex-eldianos. E os marleianos falam, é verdade que vocês não são mais titãs? E os eldianos falam que não. Os marleianos pedem pra provar, é claro, né? E o Armin, ele diz várias coisas que ela pode ser resumida em apenas uma palavra. Confia. Mas beleza, depois disso se passa um time Skype de 3 anos com a filha da história que não tem nome, mas eu queria muito que fosse geografia ou matemática. E aí, cara, e durante esses 3 anos fala que tá tendo mais guerra, só mais guerra. Claro, sem titãs. Mas tá tendo mais guerras e o número de guerras está aumentando. E as guerras estão ficando cada vez mais violentas. E agora que vem a parte que eu acho que vocês estavam esperando. Cadê o equilíbrio? O Eren falou que ia ter um equilíbrio e não teve. O equilíbrio só caiu, velho. Caiu, tá menos equilíbrio do que já era antes. Mas aí não se importa, a gente não se importa porque o anime acabou e ninguém se importa mais se o pessoal lá morrer. Então beleza, né? E aí mostra o que aconteceu com a Mikasa e o Eren. A Mikasa enterrou o Eren lá naquela árvore que o Eren tava descansando lá no primeiro episódio. Foi uma cena muito bonita, na minha opinião. A Mikasa até fez um caixão pro Eren. E a Mikasa tá conversando com o Eren, o que era pra ser a cabeça do Eren, na verdade. Quando a Mikasa decide tirar o cachecol dela e se livrar de uma vez por todas do Eren. Ela decide tirar o cachecol dela, que o Eren deu pra ela. Quando um pombo chega perto da Mikasa, põe o bico no cachecol e enrola de volta na Mikasa. E ele vai embora, querendo dizer que Eren ainda está vivo. E como o Eren está vivo, ele na verdade reencarnou. E em que o Eren reencarnou,
naquele maldito pombo. Isso não é nem que foi ruim, sabe? Porque nem de longe foi ruim, foi engraçado, pô. Porque o Eren engarrou no pombo. E é por isso que agora existe um 10º titã original, o Titã Pombo. E é isso, agora o Eren é um pombo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero saber onde tá aquela maldita lesma. Então beleza, então até o próximo vídeo. Valeu, tchau galera. Passa um servo do Discord, deixa o like no vídeo. Então valeu, tchau e fui. Tchau galera.